Bem-vindos à terceira parte da nossa série de devocional da ansiedade à paz. E o tema de hoje é Vencendo a Ansiedade. Eu queria ler a escritura base dessa devocional. Paulo fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Interessante que Paulo dá uma direção clara. Ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Voltando de novo às lições de português, né, isso se chama imperativo negativo, né? É uma direção: não andem ansiosos por coisa alguma. E Paulo fala: e como que você não anda ansioso por coisa alguma? Fala: apresente seus pedidos a Deus. Parece muito simplista, mas a gente precisa entender um pouco do contexto de como Paulo chegou a esse ponto, né? Como que ele chegou a esse nível de espiritualidade. Lá em Filipenses 12, no versículo 13, Paulo fala que aprendeu um segredo. Ele chama de segredo de estar bem em qualquer circunstância, tendo muito, tendo pouco. Ele fala que aprendeu esse segredo. E eu acredito que esse segredo que ele aprendeu foi ter um conhecimento muito profundo sobre Cristo, sobre o amor de Deus por ele. Eu queria ler com vocês Efésios 3, do versículo 16 ao 18. Olha só o que fala. Efésios 3, 16 ao 18. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo não se sentia desamparado porque ele conhecia bem Jesus. Ele conhecia Jesus em toda a sua profundidade, largura. E na devocional anterior eu falei que Deus está próximo, mas muitas vezes a gente não sente a presença dele porque a gente não se aproxima. Paulo chegou num ponto de conhecer Jesus a tal nível que ele não se sentia desamparado mesmo em circunstâncias desfavoráveis. E é interessante que Paulo fala que o fruto, né, de levar as ansiedades para Deus é de uma paz que excede o conhecimento humano, que vai guardar o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, e a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos. E é interessante que Paulo fala de uma paz que excede o conhecimento humano. Quando que o ser humano está em paz? Né? Quando ele tem dinheiro na conta, quando está todo mundo com saúde, quando ele está empregado, quando as circunstâncias estão boas, a tendência nossa é ficar em paz. Mas o mundo inteiro está vivendo uma situação onde as circunstâncias estão levando à falta de paz. E mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa buscar paz em Deus. Lá em João 12, 47, Jesus fala que ele nos dá uma paz, e uma paz diferente da que o mundo dá. Reforçando o que Paulo ensinou, é uma paz diferente, ou seja, é uma paz não baseada em coisas humanas. Não que seja ruim ter dinheiro no banco, ter emprego, estar com saúde, não estou falando que essas são coisas ruins ou não desejáveis. Mas em alguns momentos nem tudo vai estar bem. Na verdade, quase sempre nem tudo está bem. E a gente pode contar com um Deus que é imutável. A Bíblia fala que o mesmo Deus o Deus de ontem é o Deus de hoje e sempre será o mesmo Deus. Ou seja, ele é uma âncora completamente confiável. E a gente pode pensar assim, mas Paulo era Paulo. Paulo tinha um relacionamento com Deus que eu não chego nem perto de ter. Mas lá em Filipenses 3, no versículo 12 a 16, Paulo fala: olha, eu não me tornei perfeito. Eu estou em busca, eu estou num caminho de aperfeiçoamento, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás,
e avanço para as que estão à minha frente. Então, amigo, irmão que está me ouvindo, eu também não me tornei perfeito. Essa noite, por exemplo, eu tive problema com ansiedade, eu tive dificuldade no meu sono e eu luto com ansiedade. E eu queria até fazer um parênteses aqui agora. Eu sou uma pessoa, eu tomo um antidepressivo e eu queria não fazer apologia à automedicação ou fazer apologia só a remédios, mas eu queria falar para você, amigo, irmão, se você está sentindo uma tristeza e uma ansiedade que chega a ser patológica, busca ajuda médica, busca ajuda profissional, busca um profissional respeitado, porque eu acredito que as pessoas têm muito preconceito em relação às doenças relacionadas à mente, doenças da alma que normalmente são chamadas. E especialmente nós cristãos, a gente mistura, né? Como que eu posso andar com Deus, ter fé e ao mesmo tempo estar triste ou deprimido? Então são coisas distintas. Hoje eu tento pensar que tomar um antidepressivo para mim é como uma pessoa que toma um remédio para pressão, um remédio para diabetes. Ele foi Deus que permitiu os cientistas criarem e é mais uma ferramenta que a gente tem para ficar bem. Então eu queria fazer esse parênteses. Se você sente que você precisa de necessidade de médico, de um terapeuta, você pode conversar comigo, eu posso te indicar profissionais bons, mas não fique sofrendo sozinho de forma que não é sábia. Então, essa é a nossa terceira devocional e a gente se vê no próximo capítulo da nossa Devocionais da Ansiedade à Paz.